Fala T&D, olha só que tá começando aqui sexto episódio do Fala T&D, nessa nova versão em arena com plateia. Primeira vez que a gente tá fazendo isso, sabia? Tá incrível aqui recebê-los diretamente do 39º CBTD, é onde tudo começou. Esse videocast começou aqui em 2022, a gente já tem mais de 100 episódios gravados lá no canal do Fala T&D, e agora, neste momento, o sexto gravado aqui, olha só com quem que a gente vai falar. Top 5 do ano passado, pessoal, palestrante premiada, e teve o maior NPS, e aí é convidada de novo para voltar para a plenária do segundo dia, e a gente está gravando no segundo dia, então eu pude ter o privilégio de acompanhar lá a Patrícia contando um pouco do porquê que também esse assunto voltou a essa conversa difícil. Esse foi o seu tema. Isso. E quantos de nós estamos aí colecionando conversas difíceis dentro da gaveta pra gente ter, tá bom? Vou apresentar rapidinho aqui. Por favor. Não sei nem se dá pra ser rápido, porque o currículo dela, ó, 22 anos de experiência, treinamento de liderança, comunicação. Ela é professora convidada da Dom Cabral e do Sebrae, tem graduação de marketing, MBA em gestão de negócios, e aí mais de 8 profissionais já impactados, além de nós, que ainda não estamos nessa conta. 8 mil. 8 mil, além de nós. 8 mil, além de nós. Olha só. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu queria que você contasse como é que foi receber essa notícia, como que você definiu o tema do ano passado e a que você atribui de ter conseguido esse top 5. Bom, boa tarde a todos. As conversas difíceis são uma dor de todo mundo. Vida pessoal, profissional, amorosa, todo mundo tem uma conversa difícil. E ou a gente evita, a gente sempre prefere não lidar com ela, por quê? Porque ela é difícil, né? Ou a gente mete os pés pelas mãos. Quando eu entrei no universo da comunicação, que eu fui me especializar nisso, o primeiro tema que chegou a mim foram as conversas difíceis. Depois eu fui entrando na comunicação não violenta, negociação, gestão de conflitos. Eu sou mediadora judicial de conflitos, né? E quando eu me deparei com o tema que eu comecei a aprofundar, eu tinha assim, situações que eu falava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, porque eu fazia tudo de errado e tornava as minhas conversas difíceis também. Então, quando eu comecei a transformar isso em palestra, em treinamento, eu queria que as pessoas tivessem a mesma sensação que eu de tomada de consciência, de, meu Deus, eu faço isso. De cair a ficha mesmo de como é que a gente contribui de uma forma ruim para a conversa ficar difícil. Tá? Então, quando eu monto uma palestra, um treinamento, primeira coisa é a tomada de consciência. Porque quando você tem a tomada de consciência, você fala assim, quero saber mais disso. E procuro sempre trazer também, hoje com 15 minutos é mais desafiador, mas assim, ok, entendi, isso, a carapuça serviu, o que eu faço então para que não seja tão difícil? Eu dou caminhos. Eu acho que foi isso, a forma e o assunto. E dentro desse assunto, então, conversas difíceis, acho que a gente já está querendo entender quais são aqueles pontos que são cilados, são a armadilha que a gente acaba e sempre erra, e aí aquilo que já estava ali guardado e era difícil, faz aí de verdade ficar pior ainda. Tá. Eu dei esse nome, né? 4 armadilhas da comunicação. Hoje eu falei de uma só, no tempo curto. Primeira, eu vou falar de uma forma breve aqui. A primeira é a dedução da verdade, que é aquela que você pensa assim, bom, se tem alguém certo, tem alguém errado, o errado não sou eu. A gente entra para provar que está certo. O problema é que o outro está fazendo a mesma coisa. Ruído. A gente precisa ficar um pouco mais curioso sobre qual é a história do outro. Né? Nossas histórias são diferentes, isso dá ruído. Segunda armadilha, dedução das intenções. A gente acha que sabe qual é a intenção da outra pessoa. Só que a gente não sabe. E como a gente não tem certeza, a gente automaticamente deduz que a intenção é ruim. E não pergunta. Não pergunta, quer dizer, vai ficar difícil. Outra armadilha, de quem é a culpa? Não, porque tem que ter algum culpado. A gente usa até uma palavra mais bonita. Não, de quem é responsabilidade? Você quer saber quem é o problema, quem criou o problema, né? Só que ninguém quer ser acusado de erro ou de culpa, ainda mais de uma forma injusta. E quando você acusa alguém de erro ou de culpa, o que essa pessoa faz? O que todo acusado faz, se defende. A gente precisa trocar a culpa pela contribuição. Como é que as pessoas estão contribuindo para que a situação se torne difícil? E a conversa também. E quarta armadilha.
Você já reparou que quando a gente quer falar de um incômodo nosso, a gente fala da outra pessoa, criticando, julgando, rotulando e acusando? É assim, eu tô incomodada com você, falo, porque você é isso, você é aquilo, você deveria, você não se importa. E se eu estou criticando, julgando, acusando ou rotulando você, você não quer mais me escutar. Você vai entrar em luta ou fuga, ataque ou defesa. Então, ficou difícil. Eu achei bastante interessante você trazer a questão assim, não é porque a gente não fala sobre o assunto, é uma conversa difícil, a gente acaba evitando e fugindo dela para não acontecer, mas não é que eu não estou dizendo aquele assunto que vai ser difícil, e daí ele sumiu, ele desapareceu. Não falar sobre as coisas não significa que elas não existam. Essa é uma frase da Arnina Kastan, uma facilitadora de comunicação não violenta. Tá lá, ou dentro da gente ou dentro do outro. Aí você fica assim, não, melhor não falar, não quero parecer emocionado, não vai criar conflito. Você prefere o silêncio, só que o silêncio ele é ilusório. Dentro de você ou dentro da pessoa, aquilo já está mobilizando, impactando no comprometimento, no engajamento, na relação. E vai crescendo, né? E aí, Patrícia, então, tentando trazer quais são essas conversas, principais conversas difíceis que a gente acaba precisando ter, por onde a gente começa? Começa marcando um encontro? Começa com uma pergunta de curiosidade? Qual é esse caminho? Tá. Existem vários. De uma forma, né? Para dar uma possibilidade. Primeira coisa, você quer conversar para quê? É para mostrar que você está certo? Teremos problemas. Você quer conversar para acusar, rotular, criticar o outro? Teremos problemas. Parte do princípio da curiosidade. Por que pessoas fazem o que fazem ou não fazem o que não fazem? A gente não conhece a história do outro. Mas a gente pode conhecer de forma curiosa e entender o que está acontecendo ali. Então, curiosidade, escuta, perguntas. E aí, falar de fatos, sem julgamento, sem interpretações. Já facilita muita coisa. E na sua palestra no início, você já traz algo que foi até engraçado. Porque daí você conta de um assunto de uma cliente que ela trouxe para você uma devolutiva que não era que você gostaria de escutar. E naquele primeiro momento você quis reagir, mas aí você desenrolou de outra maneira. Conta como foi essa situação. Fui fazer uma palestra e na véspera a cliente pediu para ver o material. Eu mandei. Passaram-se alguns minutos, ela me ligou perguntando, Patrícia, que apresentação é essa? Tem slide demais, tem um slide com dinossauro ridículo. Tem condição, isso é palestra para a diretoria. Crítica, julgamento, rótulo. Eu daria uma voadora se estivesse perto. E aí eu comecei a explicar, né, sobre essa questão da curiosidade, do incômodo. Porque a nossa reação é ataque ou defesa. Eu já estava habilitada em curiosidade. E eu consegui me perguntar, por que ela está falando isso? O que está acontecendo? Eu perguntei, qual é a sua preocupação? Porque quando alguém vem com 4 pedras na mão, ou reativa a você, não quero, não posso, não vou, não gosto, tem alguma coisa acontecendo dentro dela, algo que é importante para ela. E eu perguntei, qual é a sua preocupação? E ela contou que ela está muito preocupada, porque era uma série de palestras, a minha era a primeira, a diretoria era exigente, ela precisava que tudo desse certo. Aí, não era comigo. Era sobre o que era importante para ela. Confiança em mim e na qualidade da palestra. E aí eu comecei a explicar os slides, ela foi acalmando e deu tudo certo. Curiosidade salva a vida, já me salvou muitas vezes. E eu fiquei curiosa, depois no final, teve alguma coisa que a partir dessa devolutiva dela, que a princípio era extremamente crítica, e depois você conseguiu dissolver, não que mudei precisou mudar? Nada. Nem o dinossauro? Nada. Não, e engraçado porque as pessoas em geral se acabam de rir com o slide do dinossauro. Sim, é muito curioso mesmo, né? gente. E então eu fiquei assim, de onde ela... Porque ela veio, né, com 4 pedras na mão. Não precisou mudar nada, ela precisava confiar em mim. E era uma conversa simples, que se você começasse a se defender,
Talvez Imagina. iria para um lugar pior. Se eu quisesse provar para ela que ela estava errada, que era maravilhosa a apresentação, ela também não ia querer me escutar. Precisava cuidar do que era importante para ela. Quando eu cuidei do que era importante para ela, facilitou o que era importante para mim. É porque daí ela ia colocar no lugar, viu? Mas eu sou cliente, eu desejo essa mudança, eu preciso que seja feito e eu estou te contratando. Ficaria difícil, ficaria bem difícil. Pelo título, tá? Que foi no Tá. ano passado. 24 coisas que aprendi com as conversas difíceis, um guia para liderança vulnerável. Isso. E aí isso me pegou. Porque daí eu falei assim, vulnerável, tá. A nossa liderança tá vulnerável? E se isso é bom ou se isso é ruim? A palavra vulnerabilidade, automaticamente a gente associa à fraqueza. Não quero ser vulnerável, eu vou parecer frágil. Não quero. Não é. A Brené Brown conta no livro dela que ela estava cansada de catequizar as pessoas, dizendo, gente, vulnerabilidade não é sobre fraqueza, não é sobre fraqueza, não é... Ela estava dando uma palestra para milhares de oficiais das Forças Armadas norte-americanas. Ela falou assim, não vou catequizar mais não, só quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem lembrar de alguma situação, militares, né? Conseguem lembrar de alguma situação que vocês tenham vivenciado, que tenha exigido coragem, que vocês não tenham sentido vulnerabilidade? E aí foi aquele silêncio, até que um oficial levantou a mão e falou assim, não senhora, eu já fui a várias missões com os meus soldados, em todas as missões que me exigiram coragem, a gente sentiu vulnerabilidade. Porque vulnerabilidade é sobre coragem, não é sobre fraqueza. Pra gente quebrar esse paradigma. Nossa liderança. A nossa liderança vulnerável. É muito bom quando ela está vulnerável, porque você topar ter conversas difíceis pede vulnerabilidade. Porque quando você abre a conversa, você não controla o resultado da conversa, você não sabe o que a pessoa vai dizer, o que ela vai te perguntar. E se você não puder falar, e se você não quiser falar? Olha como pede vulnerabilidade da liderança de deixar vir. E você lidar com aquilo. Qual é o problema de não ser vulnerável? Não temos problemas aqui, não falamos de problemas, não falamos de inseguranças. Tá tudo bem, vamos em frente, não pode. As coisas vão continuar existindo. E se vão continuar existindo, as pessoas estão incomodadas, estão com medo e não podem falar sobre isso, impacta nos resultados, impacta no comprometimento. Olha como tudo volta. Então, o que eu vejo nos treinamentos e palestras que eu tenho dado é que muitas lideranças estão comprando a ideia desse caminho da vulnerabilidade, estão experimentando com todo o desconforto que causa, mas eles estão vendo que não tem outro caminho. Patrícia, a gente tem percebido aí um mundo cada vez mais tecnológico e que a gente está super desdobrado. Então, a nossa atenção, ela está sendo hackeada e daqui a pouco a gente vai ter o Genesson falando disso na próxima plenária e ele vai vir aqui também. E aí você se depara com uma situação de que, se nós já temos conversas difíceis o tempo todo, só que a gente não está atento à situação e a gente está falando sobre isso no celular, a gente piora muito mais essa possibilidade de aquilo que talvez não fosse uma conversa difícil se tornar uma conversa difícil. E, assim, dentro dessa sua experiência, do que você tem e trazido para esse mundo corporativo, para os profissionais de T&D, que a gente está discutindo desenvolvimento humano, fazemos uma palestra. A gente chega nesse lugar de, ok, tem um monte de conversa difícil, eu preciso desengavetar. Mas aí eu vou para levar isso para o treinamento, para mudar a forma como que essas pessoas estão encarando, estão tendo tempo ou não, respondem pelo WhatsApp ou não, daquela forma, conforme o e-mail, isso segue anexo e tudo mais. Como é que a gente traz para essa vivência, para gerar transformação de verdade, uma palestra ou num treinamento, para que aquela forma de seguir nas conversas que seja dia a dia, seja de verdade esclarecedor e transformador? Tá, então eu vou te responder sobre eficácia e sobre conversas escritas, tá? Conversas escritas são perigosíssimas. Por quê? A interpretação do texto está no olho de quem lê. E cada um vai ler de acordo com a sua própria história. Não tem expressão facial, não tem entonação de voz, não tem expressão corporal, é texto. Então, se eu estou num dia ruim, se eu não sei o que a pessoa está querendo, eu vou olhar aquilo, né? Então, qual a recomendação que eu dou? Não tenha conversas importantes por escrito. Não tenha. Não negocie isso.
sentiu que é importante, ou sentiu que começar a dar ruído, bota lá, posso te ligar? Essa conversa é muito importante pra gente, esse cliente é muito importante pra gente, a empresa, você é muito importante pra mim. Não tenha. Às vezes que eu olhei e pensei assim, já olhei esse texto 10 vezes, não vai dar problema. Deu. Por que não tinha nada demais no texto? Estava escrita. Não tenham, tá? Agora, sobre eficácia. Muitas vezes eu abro um treinamento, tem aquelas frases bonitas sobre comunicação. Gente, tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar do outro, tem que escutar o outro. Isso está no Google, né? Sim. Como ser um bom líder? Adianta eu falar alguma coisa? Na hora do vamos ver, alguém vai lembrar de mim? Não vai. Então, assim, não tem que nada. É sempre uma escolha, e é uma escolha diária. O que eu procuro responder é o seguinte: quando a gente não tem empatia, por que não tem? Quando eu não quero escutar o outro, por que eu não quero? Por que a abordagem que eu faço começa a ficar difícil? É preciso tomada de consciência. Não tem que nada. Então eu tenho que agora passar a falar assim. Eu falo, não tem que nada. Mas você pode escolher fazer isso. Você não tem que ter empatia, mas você pode escolher ter. Você pode escolher escutar. Você pode escolher experimentar uma nova abordagem. É sempre escolha. Geralmente, empoderar as pessoas para fazer essa escolha é um bom caminho para a eficácia da palestra e do treinamento. E você, Patrícia, já está há mais de 20 anos fazendo isso aí. Olha para a pessoa, já lê, já identifica na empresa o diagnóstico, qual que é a necessidade. E eu falo que a gente tem uma bola de cristal. É assim, a gente gasta 99% das empresas têm problema de comunicação. 99. A gente não diz 100 para não parecer... 99 tem problema de comunicação. Mas eu também tenho a impressão que não era uma habilidade para a gente já ter conseguido superar. A gente já está falando de tanto tempo, não era para a gente já saber? Agora tem tanta tecnologia à disposição para a gente poder fazer essa conversa ser mais simples. Por que a gente ainda não está nesse lugar? Eu acho que a tecnologia... Eu vou falar de uma forma simplista aqui. A tecnologia é a inteligência artificial, né? Ela promove a facilidade da comunicação, mas ela promove conexão. Ela facilita. A gente pode estar aqui uma do lado da outra e não se falar, tá? É trabalhar conexão, humanização. A gente começar a derrubar barreiras e ficar mais vulnerável. Mas por que temos tantas demandas de trabalho? Por que fazer isso? Porque eu acho que a gente está muito sozinho, todo mundo muito sozinho. Sabe? Você sabe que tem uma outra pesquisa que diz o seguinte: trabalhadores queixando sobre muito tempo de trabalho nas empresas, e aí foram pesquisar, né? Que essas pessoas pedindo para diminuir o tempo de operação. Essas pessoas que estavam dizendo que estavam se sentindo exaustas, elas não estavam exaustas, elas estavam se sentindo sozinhas. Só que a solidão é difícil de identificar. A gente, quando está sozinho, fica mais letárgico, parece que está exausto, e é mais difícil ainda de assumir. Somos tantos trabalhando em equipe e a gente está se sentindo sozinho, porque a solidão vem do fato, às vezes, de que eu estou falando e você não está me compreendendo ou não está prestando atenção. A gente já se sente só, né? O melhor presente hoje em dia que a gente pode dar para a pessoa é de verdade a nossa presença, né? Então, a inteligência artificial nos ajuda, se a gente quiser, contribuir com a gente para isso, né? E falando em presença, a gente tem plateia. Eu quero saber quem quer perguntar para a Patrícia, fazer algum comentário, ou se não tiver uma pergunta, eu queria que vocês contassem, então, temos aqui, ó, Rodrigo tem pergunta, a Beatriz vai chegar aí com o microfone. Rodrigo, então, diz assim, da caravana de onde, tá? De onde eu tô vindo, qual empresa? Caravana, aqui no CBTD. E faz a sua contribuição, por favor. Obrigado, boa tarde. Sou Rodrigo da Uno Desenvolvimento, de Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo. E tudo que você falou aqui, fica duas coisas martelando aqui, eu queria a sua opinião sobre isso, né? Eu não consigo ver, sem um autoconhecimento de como eu me comunico, de como eu crio conexões, de como eu construo meus relacionamentos, eu consigo evoluir na comunicação, sabe? E o interesse genuíno no próximo, né? Como você falou, da humanização. Quando a gente não tem o interesse, e hoje os times muito cansados, eles tendem a pegar aquele URG das pessoas, né? No geral, tá todo mundo com URG de ser humano. É uma missão, assim, muito grande, né?
Por isso que é uma escolha diária. A palavra comunicação, ela é extremamente limitada. Você pensa em comunicação, eu quero falar melhor. Comunicação é quando você fala, é quando você não fala, é a forma que você fala, é quando você age, quando você deixa de agir, você também está passando uma mensagem. As pessoas estão criando percepções sobre nós o tempo inteiro. O que a gente está comunicando? Com as nossas atitudes ou com a falta delas? Então, comunicação é porque a palavra é limitada, né, do que a gente vê. É comportamento ou a falta do comportamento, né? E não tem como se tornar um melhor comunicador sem trabalhar autoconhecimento. É muito interessante também aquela questão, mesmo que você não queira, você se comunica. Comunicação não é uma escolha. Você não escolhe, agora eu vou me comunicar. Vocês não estão falando, mas vocês estão se comunicando com a gente, mesmo não fazendo perguntas. Isso. E é por isso que eu quero. Temos perguntas, e só a gente faz isso e vem. Ali, por favor, então, nome da caravana de onde? São empresas? Veio de alguma cidade? Conta para nós. Eu acho que está desligado o microfone, precisa empurrar aí só para cima para poder pegar o som. É a Ludmara. Oi. Fala com a gente. Pronto. Então, boa tarde, Patrícia. Eu sou Ludmara, sou do Sebrae Piauí. Patrícia até já fez um trabalho com a gente há um tempo atrás, né? A minha pergunta em relação à comunicação é muito na ideia de você estar trazendo conceitos e insights para a gente mesmo desenvolver a nossa comunicação, né? Em relação a conversas difíceis. Mas a minha pergunta é se é possível e como a gente faz para estimular que outras pessoas também se encorajem a ter conversas difíceis, porque no ambiente de trabalho, muitas vezes a gente tem conflitos que a gente percebe que surgiram pela falta da decisão de ter essas conversas, né? Como que a gente estimula as pessoas a terem também? Ótima pergunta. Eu vou responder, gente, de uma forma simplista, porque, faça isso, está tudo resolvido. A gente sabe que é um desafio, né? Quem está em cadeira de liderança, a primeira pergunta é, não, porque eu queria que as pessoas tivessem conversas difíceis comigo e tudo. Existe confiança construída? Porque se não existe, as pessoas não vão falar. Uma vez um líder perguntou para mim, não, eu queria perguntar para minha equipe, gente, o que eu posso melhorar? Eu falei para ele, eles não vão te falar. Não faça, eles não vão te falar. Né? Se não existe confiança construída, a confiança é a base. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha aí, mas deixar claro, não é aquela coisa assim, não, eles sabem que podem falar o que quiserem comigo, mas é reforçar isso o tempo inteiro, fazendo check-in, que é um exercício de comunicação não violenta, abrindo falando assim, gente, vocês sabem que está tendo essa mudança aqui na empresa, né? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Como é que isso está impactando vocês? É assim, podem falar. Eu quero saber. Né? E que as pessoas não tenham medo de serem tolhidas ou punidas por falarem. Porque às vezes o que as pessoas vão falar, você não vai gostar de ouvir. Será que a reação que a gente está tendo? Então, é uma construção observando e fazendo isso. Última pergunta. Quem tem? Olha aqui. Por favor, então vai até um microfone para você. Vai chegar por aí. Última pergunta, então, dessa sexta arena aqui do CBTD. Vamos lá, então. Nome, caravana de onde? Qual empresa? Então, eu sou a Rebeca. Eu, no momento, sou da minha empresa. Eu saí. A empresa que eu falo é que eu estou buscando recolocação. Isso também é super importante. A minha dúvida é assim, eu sempre tive o perfil de conversas difíceis, ocupei cargos de liderança e me deparei com uma liderança com uma cultura muito diferente da minha e valores. E isso me levou ao meu desenvolvimento, né? Eu estou contando um pouquinho para colocar a cena melhor. Como não tem confiança, muitas vezes você se comunica de forma silenciosa. E através da sua palestra agora, eu queria te perguntar que muitas vezes a conversa difícil ela pode não evoluir como você gostaria. Que tipo de pergunta, que é o que me veio, eu acho que fazer perguntas para que as pessoas tenham um tempo de evolução e aprendizado. Então, a minha pergunta aqui é o que você sugere para situações como a minha, vivenciada recentemente, que para mim foi ótimo até porque eu sempre tive muita sorte e estive em lugares. Então, para mim, ajuda a olhar mais para mim e aonde eu quero estar. Nesse sentido, o que você direcionaria? Que tipo de pergunta, como que você se comunicaria com alguém que não confia e não é em mim, é no todo. É o perfil centralizador, então é um centralizador onde só eu me basto. Tá, vou tentar responder de uma forma breve. Bom, a primeira informação, eu tenho uma informação difícil para dar para vocês, nós não controlamos o outro.
A gente pode fazer a nossa parte. A gente não controla o outro, tá? Diante de uma situação dessa, né? A pessoa não confia, a pessoa é centralizadora. O que é importante para ela? Ela está cuidando de alguma coisa. Talvez ela seja centralizadora por medo de que o resultado não saia como ela quer, com a excelência que ela quer, no tempo que ela quer. Ela se habituou a trabalhar sozinha e cuidar de tudo. Tá? Então, ia começar a mostrar para ela que não precisa ser assim. Como é que eu abordaria? Poxa, eu estou vendo que excelência é uma coisa importante para você, a entrega no prazo é importante para você. Eu queria te auxiliar, eu posso fazer isso, eu te mantenho informado. Tá? Então, assim, eu diria coisas para uma pessoa centralizadora para acalmar o coração dela, né? Isso é meio que assim, eu falar sobre o que está acontecendo. Eu vejo que isso é importante para você, eu vejo que isso te mobiliza, quero te auxiliar, eu ia te auxiliar dessa maneira, funciona para você, eu vou te manter informado. E às vezes, quando chega numa situação que deu um problema, né? Eu falo sobre a situação. Poxa, eu trouxe uma coisa para você, eu vi que a sua reação foi tal, tal e tal. Você quer me falar mais sobre isso? Eu percebi que teve um incômodo. Geralmente, quando você descreve o fato, sem crítica, sem julgamento nem nada, e meio que fala como você percebeu o outro, eu vi que você ficou aflito, ansioso, essa pessoa, a informação que ela percebe assim, ela entendeu o que eu estou passando. Potencial ofensivo já baixa um pouquinho. Pequenas coisas, de forma breve, né? Não deu para desenvolver muito, mas o caminho. Qualquer coisa, depois chama e dá uma conversadinha com ela, conta um pouco mais os detalhes. Isso. Estamos caminhando para o final, Patrícia. Olha que plateia, interagindo com a gente, que delícia. E a gente tem um momento aqui que a gente chama de momento TD, que é o tome e devolve. Então é rápido e é uma palavra ou uma expressão o que vem à mente, tá bom? Então vamos nesse caminho? Momento TD para Patrícia Capeluto. O que é urgente para desenvolver nas equipes do futuro? Curiosidade, escuta. Perfeito. E o que a gente elimina dos programas de treinamento? Frases clichê. Perfeito. Qual superpoder você gostaria de receber? Oh, meu Deus. A gente queria fazer isso, ó. Que superpoder Queria eu deixar a gostaria de Patrícia Capeluto receber? sem palavras. Voar? Não, eu responderia voar. Ou, tipo, não encarar o trânsito, sabe? Fazer assim, já tô em outro lugar. Viajar no tempo. Viajar no tempo. Pra onde você iria? Eu ia para um monte de lugar. Olha, tá. Passado. Ver a história Viajar no acontecendo. tempo. Perfeito. Como é que as pessoas te encontram além daqui? Instagram, Patrícia_Capeluto. Site, patriciacapeluto.com.br. LinkedIn, mesma coisa, Patrícia Capeluto. Última pergunta. O que não é óbvio sobre você? Pareço de estirpe, né? Mas eu gosto de samba, eu toco tamborim e eu danço gafieira. Uau! Eu também gosto muito. E eu também tenho uma coisa que não é óbvio para ninguém que tá aqui. Teve uma pessoa que entrou em contato com a gente que queria muito te ver nesse top 5 lá na sua plenária para poder parabenizar, mas essa pessoa não está no Brasil. E aí ele entrou em contato com a gente e mandou para você. Entra, por favor, Thalita. Umas flores. E eu tenho certeza que todo mundo ia querer viver isso. É o Zeca, que tá lá em Portugal. Ele fez isso e eu tô achando incrível poder aqui, junto com a minha equipe da Bravende, que também ajudou demais a receber essas flores lá no escritório, para poder te entregar. Obrigada de ter vindo. Obrigada. Foi lindo, não foi, gente? Quem não queria estar aqui e receber isso? Eu amei esse momento, Eu tá também. bom? Obrigada por Elis. estar aqui. Fica com a sua emoção. Obrigada. Foi incrível. Pessoal, plateia, maravilhoso. Equipe técnica, sempre aquele amor, agradecimento por vocês. Obrigada, Se gente. não fossem vocês, a gente não conseguiria fazer isso daqui. Você que tá em casa, ó, clica no sininho, se inscreva no canal. Compartilha esse conteúdo, nem que seja só o final. Tudo foi maravilhoso. Mas o final foi mais incrível ainda, tá bom? E vocês que estão aqui, ó, tem QR Code aqui na tela, já dá pra escanear e ir direto para o canal do Fala TD no YouTube, mais de 100 episódios, tá bom?
Obrigada, fica com a Obrigada, gente. Liz. Tem mais episódio, tem mais CBTD também, tá bom? Beijo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo, gente.